Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Coloque a mão na sua Bíblia aí, na palavra de Deus. Pai, para a Tua glória, eu profetizo que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Assim está escrito. Cumpra a Tua palavra. O Senhor disse pela boca de Jeremias: eu velo pela minha palavra para poder cumprir. Eu creio, por isso eu falo. Ela não voltará para o Senhor vazia, ela será revelada, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Coloque a mão na Bíblia e diga: eu creio, por isso eu falo. A palavra de Deus para mim não voltará para o Senhor vazia. Ela me será revelada, como é na graça. O Espírito Santo falará comigo através do apostolado. Cadê os que crê? Amém. Glória. Jaque, hoje é o terceiro assunto da série MGA é. MGA é o que, Jaque? Qual o tema hoje? MGA, um ministério de ensino. Há 2 domingos atrás, MGA, um ministério evangelístico. Domingo passado, MGA, um ministério profético. Há um mover de Deus em nosso meio. E hoje, nessa noite, MGA é um ministério de ensino. Alguém já percebeu isso? Aliás, se quiser escrever é bom. A tônica, para quem não sabe, a tônica, a ênfase, o âmago, a tônica do MGA é o ensino. Alguém já percebeu isso? É o ensino. Cantamos, louvamos, adoramos, ministramos. Mas você pode perceber, a tônica do MGA é sempre o ensino. Num louvor, para o louvor, para ensinar. Culto de oração profética, para aquela ministração, um ensino, um breve ensino. O MGA, ele é um ministério de ensino. Veja comigo aqui, ó. Eu tenho alguns textos que eu separei. Veja comigo Lucas capítulo 3. Lucas 3, verso 23. Diga pela fé, o MGA é um ministério de ensino. Podemos fazer de tudo aqui, mas ele é um ministério de ensino. Você pode perceber isso. Alô, quantas vezes numa ministração do Espírito Santo, debaixo de uma unção tremenda, poderosa, embriagado do Espírito Santo, por vezes para ensinar. Alguém já percebeu isso? E depois continua, mas para um breve ensino, um ensino de 1 minuto, de 3 minutos. A tônica, para quem não sabe, hein, eu penso que está claro. A tônica do Ministério Graça Apostolado é o ensino. Nós louvamos, nós cantamos, nós oramos, nós ministramos cura aos enfermos, nós profetizamos, nós intercedemos, mas a tônica do MGA é o ensino. Está claro aí? Pode perceber, a tônica é o ensino. Podemos fazer muitas coisas, mas a tônica é o ensino. Olha aqui, Lucas 3, verso 23. Lucas 3, 23. Ora, o mesmo Jesus, para quem não sabia, tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. Fiz alguns estudos, 29 anos e meio. Por isso que Lucas falou quase 30. Ora, para quem não sabia, o mesmo Jesus, é bom você sublinhar aí, ó, tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. Bom, pelas contas que eu fiz, 29 anos e meio, 30 anos, arredondando, ele morreu com 33. Quantos anos de ministério Jesus teve na terra? 3 anos de ministério. Eu vou para 30 anos de ministério.
Eu não quero uma glória, porque eu não sei se é melhor do que os 3 anos de Jesus. Porque ele foi para a glória antes de mim, eu estou aqui ainda. Então, 27 anos de diferença. É verdade que ele tinha um propósito. O meu propósito é outro. Eu não vou morrer por ninguém para salvar alguém. Mas ele tinha um chamado, ele tinha uma predestinação a cumprir. O importante é entender que o ministério de Jesus durou 3 anos na terra. Nesses 3 anos ele fez isso. Mateus capítulo 9, verso 35. Nesses 3 anos ele fez isso. Mateus 9, 35. Eu poderia dizer, o ministério de Jesus consistia em ensinar, pregar e curar. Poderia dizer isso. De um modo interpretativo. Nas regras de hermenêutica, eu estou em dia, estou em linha. Porque eu resumi o que diz Mateus 9,35. O que diz Mateus 9,35? Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, juntando Lucas 3, 23, que diz que o ministério de Jesus começou com 30 anos, e ele morreu com 33. Então eu posso dizer assim, eu posso afirmar convictamente, posso dizer com certeza, que nesses 3 anos de ministério, Jesus ensinou, pregou e curou. Ou posso dizer também, é bom que você escreva, eu posso dizer também, o ministério de Jesus consistia em 2 pontos, ensinar, pregar e curar. Alô, cadê quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Hein? Quem está entendendo? Deixa eu falar algo que o Espírito Santo está no meu coração aqui. O ministério do profeta, ou o ministério profético, que é o que eu mais atuo, ele é um raciocínio, além de ser exímio, exato, tipo 2 mais 2, 4, ele é um ministério, ele é um raciocínio com a mente de Cristo, não é com a mente carnal. Então, por isso que eu falo, quem tem caneta, escreva aí, por quê? Porque eu estou falando pelo Espírito. São revelações, excelências de revelações, como Paulo dizia. Ou seja, revelações que é dado na hora. Eu não vim para falar isso. Então, na ministração de um profeta, de 1 hora, de 40 minutos, de 10 minutos, vai ter frases que vai sair na hora. Isso é Marcos 13, 11. Eu falei para você esses dias, Maria, o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo falará por vós. Eu amo o ministério profético. Eu amo o ministério profético, a unção profética. A unção de profeta. Abençoado, eu não preciso falar que se você andar comigo no dia a dia, eu não vou dar esses gritos aqui, né? Reinaldo, quando a gente faz churrasco lá, eu fico gritando lá? Nenhuma vez, né? Quando a gente viaja, eu fico gritando na rua. Quando a gente vai jantar, Juca, eu gritei no restaurante lá. É que o ministério profético, quer escrever isso, abençoado? Olha, está sendo dado agora. O ministério profético é uma unção que se manifesta naquela hora. Não fica o dia inteiro. Quem está entendendo? É um momento. Marcos 13, 11. O que vos for dado na hora, isso falai. Se você não sabe, foi o primeiro texto que me foi revelado. 2 minutos vou contar minha experiência. Como que eu comecei? Alguém pode dizer assim, nossa, mas eu não sei nem pregar, o que eu vou falar? Então eu vou te falar de mim. Ainda bem que era uma quarta, não era domingo que tinha mais gente. Era uma quarta-feira, fui para a igreja congregar, peguei minha Bíblia, estou sentado onde estava Maria. Sentada aí, a 3ª cadeira. Eu não estou sabendo de nada. O pastor está lá falando, graça e paz, não sei o quê, irmãos, não sei o quê, a igreja não sei o quê, não sei o que lá. Eu estou legal. De repente o pastor fala assim, do nada, eu quero chamar o irmão Marcos para vir aqui trazer uma palavra. Nossa, irmão. Fiquei amarelo, azul, verde, roxo. Porque eu não estou sabendo de nada. Hoje eu vim para pregar, para ministrar. Mas era um culto de quarta-feira. Eu fui para a igreja congregar, eu não estou sabendo de nada.
E o pastor, irmãos, na igreja, glória a Deus, bababá, amém, não sei o que, não sei o que lá. E eu não estou sabendo de nada. O pastor pega, eu quero chamar o irmão Marcos, eu não era pastor ainda, eu quero chamar o irmão Marcos para vir trazer uma palavra aqui. Quando ele falou isso, sabe aquele gelo? Quem já teve o gelo? O irmão Marcos, mas o irmão Marcos sou eu. Eu pensei em milésimo de segundo, Reinaldo, o que eu vou falar? Eu não estou sabendo de nada, eu vou falar o quê? O pastor jogou na fogueira, eu vou matar esse pastor. E eu só pensando, o que eu vou falar? Não sei o que eu vou falar. O que eu vou falar? Não estou sabendo de nada, não estava lembrando. Bom, eu tive que sair de lá, porque ele disse, o irmão Marcos vai vir trazer uma palavra. Eu não podia ficar meia hora sentado ali, que ia ficar ruim, né? Primeiro eu teria que levantar. Foi igual quando eu falei, lembra quando eu falei que eu ia pregar na Igreja Batista, Deus mandou deixar a Bíblia lá? Foi mais ou menos assim. Só que lá eu já era pastor. Eu tinha experiência, e no dia que eu não sabia de nada. Aí o pastor, o irmão Marcos vai trazer uma palavra. Eu, o que eu vou falar? Putz, irmão Marcos, eu sentado. Levantei. O que eu vou falar, meu? O pastor me jogou na fogueira. Meu. O irmão Marcos vai vir trazer uma palavra. E eu, o que eu vou falar? Não estou sabendo de nada. Nem me avisou antes. O que eu vou falar? Esses pensamentos é normal, tá? Bom, diante de Deus, sem exagerar em nada, eu só lembro que eu falei graças e paz. Foi minha primeira pregação. Eu lembro pregação de 92, de 93, de 94. Eu lembro a pregação toda, o tema, eu lembro tudo. A primeira pregação que eu fiz, eu não lembro. Uma coisa eu lembrei. Eu estava sentado quando o pastor disse, o irmão Marcos vai vir trazer uma palavra. Eu gelei, tremeu, deu dor de barriga, vontade de fazer xixi, deu tudo de uma vez só. Eu falei, quero sumir daqui, meu. Não estou sabendo de nada, como que eu vou lá falar? Eu vou falar o quê? Nunca falei. Quando eu vim andando, Marcos 13:11, Jesus disse, quando vos entregarem, falei, Senhor, é o que ele fez, ele me entregou. Quando vos entregarem, não premedite no que haveis de falar. E eu devagarzinho. O que vos for dado na hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo falará por vós. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus, jogando na fogueira. Me jogou na fogueira. Qualquer dia eu pego o Ronaldo também aqui. O irmão Ronaldo vai trazer a palavra. Hoje é brincadeira, mas um dia eu te pego. O irmão Gil. Por aí vai, né? Por aí vai. Eu lembro que Marcos 13:11. Subi, vim aqui, diante de Deus. Eu só lembro que eu falei, porque eu tinha que saudar a igreja. Eu não podia chegar lá e falar, igreja, esse pastor aqui pegando pessoas, ele me jogou na fogueira. Eu não podia fazer isso com o pastor, ainda que eu queria. Porque ele não sabia de nada. Eu só lembro tremendo por dentro, tremendo igual bambu verde. Eu só lembro que eu falei assim, graça e paz, igreja. Só o que eu lembro. Queria tanto lembrar os textos que eu li. Sabe, Sara? Diante de Deus, queria lembrar os textos, o que eu falei. O negócio estava tão feio que eu nem lembro mais do que eu falei. Eu não sei o que eu falei. Eu sei que foi 40 minutos, mas eu não sei o que, não sei o assunto. Eu só lembro que quando eu estava vindo, eu lembrei de Marcos 13:11. Falei, Senhor, é agora ou nunca. O Espírito Santo falará por mim. O Senhor disse, hein? O Senhor falou que o Espírito Santo vai falar, não sou eu. Por favor, já vai para 30 anos isso aí. Bom, eu estava falando que eu amo o ministério profético. Por quê? Porque é um mover de Deus. E deixa eu falar algo para vocês, tem caneta aí? O ministério profético tem uma porção na vida de cada crente. Cada crente, escreva aí, ó. Cada crente, eu não falei que o MG é um ministério de ensino? Aí, ó. Cada crente tem uma porção. Eu não sei te falar porção. De 0 a 10. Um tem 7, outro tem 3, o outro tem 5, o outro tem 4. Eu não sei. De uma coisa eu te falo, isso eu tenho certeza. Cada crente tem uma porção do ministério profético em sua vida. Porque o Marcos 13:11 é para todos. Porque o Espírito Santo habita em todos vocês. Então cada crente tem uma porção do mover profético em sua vida. Cada crente tem. Olha, hoje eu não vou colher testemunho, mas me dá um sinal aí. Quem assim, de repente estava almoçando, estava jantando, estava dirigindo, estava na fila do banco, de repente, e começou a falar da graça. Quem assim?
E começou a sair palavras. Quem? Já passou isso? O que é isso aí? Diga comigo, é uma porção do ministério profético em minha vida. Eu já posso ir embora, né? Já valeu a noite, não valeu? Ei, essa aqui já valeu a noite, hein? Cadê a mão de fé? Diga, eu tenho em minha vida uma porção do ministério profético. Diga, porque o Espírito Santo está em mim. Diga, está no profeta e está em mim. Para você aplaudir. Por isso que Paulo disse, ó, temos o mesmo espírito de fé. Está em mim, está em você. Alô, quem está percebendo que as coisas se encaixam? Está percebendo que se encaixa? 2 Coríntios 4,13. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Então a porção que está em mim está em você também. Eu não sei falar se é mais ou se é menos. Eu sei que está em você também, porque o espírito está em mim, está em você. Usa-me. Então quando você canta, e quando eu canto aqui, para mim, para você, para você. Usa-me, sou o teu milagre. Então usa-me, porque ele habita em mim. E você, usa-me, porque ele habita em você. Quando você canta de coração, quero ser vaso em tuas mãos. Olha a oração sincera. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser em mim. Vamos orar, vamos orar. Quero ser vaso em tuas mãos. Parte da unção profética está em sua vida, porque o Espírito Santo que habita em mim está em você. Abba Pai. Abba Pai. Deixa eu profetizar. Vamos aplaudir primeiro o Senhor, vamos aplaudir o Senhor. Deixa eu profetizar. Eu não vejo a hora de chegar dia 12 e 13 de março. Ah, irmão. Eu já sonhei, eu já tive a visão, eu já tenho a palavra revelada, eu já me vi aqui ministrando. Eu tô que nem uma tartaruga com o relógio nas costas. Eu não vejo a hora. 12 e 13 de março. Pensa numa tartaruga aí. Pensou? Coloca um relógio nas costas dela. Ela não vê a hora. Eu tô que nem uma tartaruga com o relógio nas costas. Eu não vejo a hora. 12 e 13 de março. MGA, 25 anos em graça. Sua vida nunca mais será a mesma. Vem de perto, vem de longe, vem de avião, vem de jegue, mas vem, sua vida nunca mais será a mesma. Eu não sei como que vai fazer aqui, tá? Eu não sei como vai fazer, onde vai sentar as pessoas, como que vai caber, eu não sei. Eu sei que eu vou vir dia 12 e 13. E os que vão vir também, cheguem mais cedo, porque vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo. Já sonhei, já tive a visão profética, já me vi no dia, já me vi no dia, eu já sei tudo como vai ser. Só estou aguardando chegar 12 e 13 de março. Tá difícil aguardar, tá demorando. Eu vou falar pelo Espírito. Vidas serão transformadas de um modo irreversível. Diz o Espírito Santo. Ele me mostrou
Tem pessoas que estão vindo de longe só para receber uma unção em sua vida. 12 e 13 de março. Eu queria que fosse amanhã. Eu queria que fosse amanhã. Que a gasolina está saindo para fora, já encheu o tanque, tá vazando. Se põe uma faísca, explode, pega fogo. Eu queria que fosse amanhã. É assim que eu tô. Eu vim para falar esse assunto, né? Mas eu estou querendo entrar no assunto de 12 e 13 de março. Vamos aplaudir o Espírito Santo de pé! Há um mover, diga há um mover! Há um mover! Há um mover! Deixa eu falar algo aqui, ouça. Diz o Espírito Santo. Guarde essa profecia. Enxame de criaturas viventes viverão por onde quer que o rio passar. Ouça. Dia 12 e 13 de março de 2022. Deus me mostrou um rio. E quando eu estava olhando para esse rio, o Espírito Santo me disse: enxame de criaturas viventes viverão por onde quer que o rio passar. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Gosto muito de você, Senhor. Navegar no seu rio é viver. Cante, igreja! Jesus, gosto muito de Senhor, navegar no seu rio. Navegar no seu rio é viver. Navegar no seu rio é viver. Navegar no seu rio é viver. Pai! Glória a Deus. Deixa eu ver se eu entro no meu assunto aqui. Pode se assentar. Eu tenho que entrar forçosamente, porque Paulo disse que o espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta. Então eu tenho que entrar no meu assunto, ainda que eu quero ir para outro. Porque Deus não é Deus de confusão. Isso está no meu controle. É como um freio de mão, o Espírito Santo me explicou. O profeta, ele pode soltar, como ele pode reter. Há uma unção aqui, mas eu preciso falar sobre esse assunto. Então, essa unção, vamos guardar ela para 12 e 13 de março. Mais palmas ao Senhor. Vai só acumulando, Senhor. Vai só acumulando. Então, resumindo, Lucas 3, 23, Jesus começou o seu ministério com quase 30, morreu com 33, e nesses 3 anos, Mateus 9, 35, o ministério de Jesus consistia em ensinar, pregar e curar. Dá um sinal se ficou claro aí. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. O tema hoje, Jaque,
Diga comigo, o MGA é um ministério de ensino. E eu acho tremendo a unção que tem no MGA, porque mesmo no louvor, ensino. Mesmo na pregação, ensino. Ministrando no poder do Espírito Santo, ensino. Quem aprende? Bem-aventurado quem aprende, porque, olha, quantas vezes eu paro de ministrar para ensinar? Eu podia não parar, porque eu estou debaixo de uma unção tremenda, mas por amor eu paro para ensinar. Olha aqui, ó, Mateus, quem já achou Mateus capítulo 10? Coloca o seu dedo aí no verso 24. Mateus 10, 24. Jesus disse, o discípulo não é mais do que o mestre. Na sua Bíblia aí, mestre em maiúsculo ou mestre em minúsculo? Minúsculo, né? Mateus 10, 24. O discípulo não é mais do que o mestre. Então, existe um mestre, né? Deixa o Mateus 10 aberto. Abre em Mateus 23. Deixa o Mateus 10 aberto. Não fecha, não. Olha Mateus 23. Mateus 23, verso 8. Não fecha o Mateus 10, não, que eu quero te ensinar algo. Que o sistema nunca ensinou isso. E às vezes, ou por vezes, confunde. Mateus 23, 8. Jesus disse, vós, porém, não sereis chamado Rabi. Rabi, em hebraico, ou na língua de Jesus aramaico, significa mestre. Então, Mateus 23, 8. Vós, porém, não sereis chamado mestre. Pois, sublinha aí, ó. Um só é o vosso mestre. Tem pessoas que misturam as bolas aqui. Tá vendo, pastor? Não pode chamar ninguém de mestre, hein? Porque Jesus diz que um só é o vosso mestre. E é verdade mesmo. Só que em Mateus 23, verso 8, esse mestre está em maiúsculo, que se refere a ele mesmo. Olha aqui, ó, o Cristo. Mateus 23, verso 10. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. Então, Mateus 23, 10, quando ele disse, nem sereis chamados mestres, o que ele está querendo dizer? Que mestre em maiúsculo é um só, é só ele, o Cristo. Está claro ou não está claro? Então, diga comigo, mestre em maiúsculo, só existe um. Diga, o Cristo. Mas, Mateus 10, 24, o discípulo não é maior do que o mestre. Então quer dizer que existe o mestre. Isso aqui faz parte da minha apostila. Eu estou te explicando e mostrando que a Bíblia fala sobre dois tipos de mestres. Como fala sobre dois tipos de pastor, dois tipos de profetas, dois tipos de apóstolos. Por exemplo, Hebreus 3, Jesus, o apóstolo da nossa confissão. Hebreus 3, apóstolo em maiúsculo, se refere a Cristo. Mas Efésios 4, 11, apóstolo em minúsculo, que se refere a homens. Então, Mateus 23, mestre em maiúsculo, Cristo. Mateus 10, 24, mestre em minúsculo, homens que foram capacitados com uma unção do Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus. Quem é que entendeu o que eu falei aqui? Está claro ou não está claro? Resumindo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não pode ser radical. Tem que ter o pleno conhecimento. Porque tem pessoas que falam assim, mas não pode chamar de pai. Jesus disse, a ninguém chamareis pai. Espera um pouquinho. A ninguém chamareis pai na posição de Deus, porque um só é o vosso pai. Efésios 4, 6, há um só Deus e pai de todos. Então pai em maiúsculo a ninguém chamareis de pai, porque pai em maiúsculo só tem Deus. Está claro ou não está claro? Mas eu sou pai de duas crianças, duas filhas. Então Deus é pai, Hebreus 12, 9, pai dos espíritos. Eu sou o pai da Tamara e da Midian, pai carnal, humano, terreno. Deus é pai, Isaías 9, pai eterno, pai da eternidade. Cristo é mestre em maiúsculo, que significa salvador. Mas eu sou mestre em minúsculo, ou seja, aquele que recebeu uma unção do Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus. Só quem entendeu?
Então, quando alguém te falar assim, mas a ninguém chamareis mestre. Calma. A ninguém chamareis mestre na qualidade de Cristo. Quem entendeu? Corre para Efésios 4, para você ver. Então, o MGA é um ministério do quê? E o que eu estou fazendo agora? Está claro ou não está claro? Levante a mão direita e recebe por fé agora. Recebe aí essa unção de ensino em sua vida. Recebe aí essa unção de ensino em sua vida. É só ensinar. É ser de meus imitadores. Recebe aí essa porção de ensino. Ô pastor, como é que eu faço? Começa a ensinar. O que você já aprendeu? Eu aprendi que pela graça eu sou salvo. Vai lá e fala isso. Fala para a vizinha amanhã. Bom dia. Bom dia. Ô dona Maria, a senhora é salva pela graça. Ela vai falar, como assim? Não, dona Maria, Efésios 2:8 diz que a senhora é salva pela graça. Já começa a ensinar. Alô, ensina o que você já sabe. Você não precisa ensinar igual eu, já estou 30 anos no ministério, 25 anos em área. Ensina o que você já sabe. O que você sabe? Eu sei que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. Ensina isso então, tá bom demais. Tem gente que não está ensinando nada, já passou 50 anos. Ensina o que você já sabe. Olha o Espírito Santo falando, ensina o que você já sabe. Ensina o que você já entendeu. Não vai entrar em área que você não é perito. Olha as comparações que o Espírito Santo faz. Se te der uma vaca, um boi, você sabe cortar o boi, a vaca, você sabe onde é a picanha, você sabe onde é o contrafilé, você sabe onde é o patinho, você não sabe, nem eu também. Então não entra numa área que você não é perito. Não vai entrar em assuntos que você não é perito. Não entra em assuntos. Você já entendeu sobre a salvação pela graça? Já. Então fala sobre isso. Você já entendeu que o pecado foi aniquilado, Hebreus 9:26, e que Jesus ressuscitou para nos... Já entendi. Então ensina isso. Ensina o que você já entendeu, diz o Senhor. Porque o MGA é um ministério de ensino. Amém? Olha o Efésios 4:11 aí, ó. Olha aí, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns... Olha lá, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores que são mestres. Então isso vem de Deus. Vem de Deus ser apóstolo. Ninguém estuda para ser apóstolo. Vem de Deus ser profeta. Quem é que ensinou Elias a ser profeta? É verdade que Samuel nasceu no templo, mas quem ensinou Samuel a ser profeta? Não foi Eli, o sacerdote. Quem ensinou Jeremias? Quem ensinou Eliseu? O Espírito Santo. Maravilha. Eu creio, Senhor, que já está predestinado. Eu creio nesse mover, nessa manifestação predestinada, porque está escrito que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o tempo será 12 e 13 de março. Será um tempo profético. 12 e 13 de março de 2022. Quem não estiver aqui perdeu. Quando? Não sei. Só Deus sabe. De uma coisa eu sei. 12 e 13 de março. Está predestinado. Vidas serem transformadas. Me disse o Senhor. De um modo irreversível. Olha eu entrando de novo. Enxame de criaturas viventes viverão por onde quer que o rio passar. O rio vai passar. E as pessoas viverão. Então, Efésios 4:11, Paulo disse que o Senhor deu uns
para mestres. Presta atenção. Não tem nada a ver com o mestre de Mateus 23. Porque Jesus disse: a ninguém chamareis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, mestre em maiúsculo se refere a Jesus Cristo. Tá claro? Mestre, quer escrever? Mestre em maiúsculo, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mestre em maiúsculo se refere a Jesus Cristo como o Senhor, Salvador. Ele falou: não há outro, um só é o vosso mestre, que é o Cristo, não vai ter outro. Tá claro? Efésios 4:5, há um só Senhor. Então, um só é o vosso mestre, que é Cristo, mestre em maiúsculo. Agora, mestres em minúsculos, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns. Para que ele deu esses mestres? Efésios 4:12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, o que o Espírito Santo está falando pela boca de Paulo e pela minha boca? Que os mestres, quer escrever? Os mestres foram dados na igreja para a edificação da igreja. Mestre na palavra é um dom do Espírito Santo. Quer escrever? Vou falar de novo. Mestre na palavra é um dom do Espírito Santo que capacita o crente a ensinar a palavra de um modo sobrenatural. Ele não aprende com professor de escola dominical. Ele não aprende em teologia. Ele é capacitado pelo Espírito Santo para ensinar. Esse que é o mestre que Paulo está falando. Espírito Santo manda falar. Tem caneta aí? Tem que ser rápido porque eu vou falar. Apóstolo é uma unção dada pelo Espírito Santo que capacita o crente a interpretar a graça de Deus em Cristo. Ninguém ensina ele não vai numa escola, não é um curso que ele faz, não é uma apostila, ele pode ler 500 apostilas, pode ler 1000 livros. Não é assim. Apóstolo é um dom do Espírito Santo que capacita o crente a interpretar a graça de Deus em Cristo de um modo sobrenatural. Eu preguei na Igreja Batista, o pastor falou para o pastor assim: não, que faculdade que ele fez? E como é que ele... pastor, presta atenção, pastor. Você nunca ouviu falar do Espírito Santo, não? Eu até escandalizo essas coisas. Um pastor de Miami, dos Estados Unidos, ligou lá em casa, falou para a pastora: como é que ele sabe todas essas coisas? Pô, pastor, como é que eu sei? Você já viu falar do Espírito Santo? Como é que eu sei? Você já viu falar na Bíblia que existe o Espírito Santo? Olhem para mim. Number 1. Apóstolo é um dom do Espírito Santo que capacita o crente a interpretar a graça de Deus em Cristo. Number 2. Profeta é um dom do Espírito Santo que capacita o crente. Nada vem do crente. Nada vem de mim mesmo, Paulo diz. Não que venha de mim, como que se dependesse, a minha capacidade viesse de mim. Profeta é um dom do Espírito Santo que capacita o crente a trazer a revelação da palavra. Quantas pessoas estão com a Bíblia e lê a Bíblia todo dia e não entende nada? Por quê? Porque não tem a revelação. Como o apostolado é profético, quando houve apostolado, recebe a revelação. Ficou claro? Number 3. Evangelista é um dom do Espírito Santo. Todos são dons, não parte do ser humano. Evangelista é um dom do Espírito Santo que capacita o crente a pregar, que é evangelizar, que vem de evangelho, falar do evangelho, de um modo sobrenatural. Ele não faz curso para ser evangelista. Não é igual o Testemunho de Jeová que fica fazendo cursinho para aprender o que falar de casa em casa. Já vem tudo decoradinho, marcado no papel. Não, isso não é evangelista. O evangelista da Bíblia é um homem, uma mulher que recebe ou que é capacitado pelo Espírito Santo para evangelizar, para falar de Jesus, para falar de Deus, para pregar. Isso ele não aprendeu com alguém. Isso é um dom que manifesta nele. Alô? Number 4. Pastor é um dom do Espírito Santo que capacita o homem ou a mulher a acampar as ovelhas de Jesus.
João 10,16 ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, quem tem o dom de pastor, ele saberá pastorear, cuidar. Quando eu digo de ovelhas, profeticamente falando, de pessoas. Quando você vai ver, você já está cuidando. Não é cuidando da vida dos outros, tá? É cuidando das pessoas, com amor, com carinho, orando, intercedendo, ensinando, trazendo para o rebanho. Isso é um dom de acampar, de atrair as pessoas. Isso é um dom. Tá claro? Number 5. Mestre é um dom do Espírito Santo que capacita o crente a ensinar a palavra de Deus, diga, de um modo sobrenatural. Diga, não aprende com alguém. Para você aplaudir a Deus. Por isso que Gálatas 1, Paulo disse: o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não aprendi com ninguém. Foi isso que ele falou. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Quem é que está percebendo que aqui as coisas se encaixam? Quem está percebendo que se encaixa? Dá um sinal, você está percebendo? Não tem nada forçado, irmã. Não tem nada forçado. Não é texto que você fica empurrando na pessoa, para a pessoa... Não, não é, irmão. O MGA é um ministério evangelístico. Há uma unção que nos leva a pregar, a falar. Quando vai ver, você já está falando. Eu vi um vídeo da Dalva no trem, no ônibus, entregando folheto. Falando: você já é salvo pela graça. Eu achei aquilo lindo. Ninguém ensina essas coisas. Isso é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo manifesto, é a sua glória e o seu... Olha, como apóstolo, a unção de evangelista está em mim. Eu já preguei no trem, já preguei no metrô, já preguei no boteco, no bar, já dei folheto. É que agora não dá, porque o negócio vai aumentando, eu não consigo fazer tudo. Alguém consegue entender isso aí? Então, agora, 30 anos depois, você vai para um lado, eu estou indo para o outro. Não consigo fazer o que vocês estão fazendo. Então, você está nessa fase. Mas eu já passei por isso aí. Gostoso, hein? Pregar no trem. Nossa, eu chegava no trem assim, ó. Cadê? Tem um folheto aqui? Eu chegava... Tem um folheto aqui? Nem tem um papel? Eu chegava no trem. Quantas vezes cheguei no trem, aí no Saladino, no Santo André, chegava no trem. Abençoados de Deus. Deixa eu entregar um folheto para vocês aqui, ó. Vocês são salvos pela graça. Vocês são abençoados em Cristo. Senta um folheto aí, abençoado. Folhetinho da graça aí. Você já é salvo, tá? Pela graça de Deus. Quantas vezes eu fiz isso? Isso é gostoso que você nem imagina. Uma unção para você falar dentro do... O trem fica mudo, fica quieto. O vagão, ninguém fala nada. É igual pregar em velório, irmão. Pregar em velório é a melhor pregação que eu gosto de fazer no velório. Melhor que na igreja. Porque no velório o nego está chorando, está desmaiando, está um monte de coisa. Quando você chega no velório assim... Por favor, um minutinho da vossa atenção. Todo mundo fica quieto. Ali acabou. Não tem brabão, não tem nervoso, não tem ateu, não tem nada. Todo mundo fica quieto. Aí é a hora de você falar a coisa certa, né? Não vai lá falar besteira, né? Porque todo mundo fica quieto. Então é a hora que você entra. Eclesiastes 12 diz que há tempo de nascer, o espírito volta para Deus. Eclesiastes 3 diz que há tempo de nascer e tempo... Então, ó, quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele já salvou. Todo mundo assim, ó, ninguém nem pisca. O que você falar, eles vão crer. Amém? Todo mundo, amém, amém. O cara é mó ateu, o cara não quer nem saber de nada, mas ele fala amém. Vamos orar para agradecer a Deus. O cara é ateu, o cara é macumbeiro, o cara... Levanta a mão aí, no velório você domina. Já dei as dicas, hein? No velório todo mundo vai te ouvir. Para você aplaudir. Por isso que Salomão disse: melhor é ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens. Você está com a mão no defunto e o cara está assim, ó. Ele fala: o próximo sou eu, né? Aí você fala: então recebe a graça agora, que você é um abençoado. Ele: eu recebo. Vamos terminar? Vamos terminar com 1 Coríntios 12. Abre aí. 1 Coríntios 12. Vocês estão vendo que
Quando há uma unção do Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo está manifesto, vocês estão vendo que o relógio passa, que não dá nem pra... Quem está percebendo isso? Culto de quarta-feira aqui, quando eu falo graças a paz, vou ver, está na hora de terminar, né, Diógenes? O relógio voa. Ó, aqui no MGA, o culto começa às 6 da tarde de domingo. Termina 8h30, 9 horas. Voa! Não dá para fazer nada, irmão. Ainda não orei, não ministrei. Eu queria pelo menos mais umas 3 horas, para ficar um culto legal mesmo. Para falar agora, hoje foi um culto legal. Mas a abençoada mora longe, o outro tem que pegar ônibus, aí tem que acabar 8h30. Vocês não sabem como é difícil eu acabar o culto 8h30. Nossa. Fui pregar em Votuporanga, perto de Jales, Mirassol, Fernandópolis. Fui pregar em Votuporanga num ginásio. O almoço ia ser 12h. Me deram a palavra 9 horas da manhã. Terminei quase 2 horas da tarde. Um na unção para cá, o outro na unção para lá, o outro falando em línguas ali, o outro aqui. Aí as mulheres, as irmãs da cozinha, de touquinha, tudo assim. Ô pastor, que hora que vai acabar isso aí? Ô irmã, que hora que vai acabar, irmã? Tá pegando fogo no ginásio, você acha que eu vou mandar o Espírito Santo embora só para nós almoçar, irmã? É que tá esfriando o almoço. Esquenta de novo depois, irmã. Não vem aqui para almoçar. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Me deram a palavra 9 horas, Jéssica. 12h30, as cozinheiras me olhando, 1 hora e eu... Todo mundo caiu na unção e nada de almoçar. Ninguém queria almoçar, irmão. Todo mundo cheio do Espírito Santo vai querer comer arroz. Diga comigo, arroz eu como em casa. Nosso arroz aqui é outro, irmão. Vamos terminar com 1 Coríntios 12, verso 28. 2 textos para terminar, 2 versículos. Alguém já percebeu aqui que eu tenho lenha para queimar até as 4 da manhã? Quem já percebeu isso, hein? Ou você acha que eu não tenho o que falar? Sara, eu estou aqui apertando, Sara, apertando e olhando para aquele maldito relógio que não para. A vontade é ir até as 3, 4 da manhã, irmãos. Agora, se é numa igreja da lei, se é uma igreja do sistema, um dia eu fui pregar, aquele dia eu não aguentei. Fui pregar numa Assembleia de Deus, cantaram, deram oportunidade para as irmãs cooperadoras, escolinha dominical, os jovens. Eu já estava lá. Todo mundo cantou, coral, aquela pastinha, tudo, fizeram tudo. Aí eu falei pro obreiro, mas não vai chegar a nossa hora de pregar, meu? O culto acabava às 9. Começou às 7, Reinaldo. Acabava às 9, hein? 15 para as 9, o pastor, cara de pau, falou assim, pastor Marco, agora a palavra com você, tá? Falei para ele, 15 minutos? Vocês cantaram, aqui baixinho assim, ó. Falei, vocês cantaram, coral, pastinha, criança, falaram do diabo. Que não sei o quê. Você acha que eu preguei em 15 minutos, irmão? Gostou, não gostou, não chama mais. Amém? Você acha que eu sou homem de pregar em 15 minutos? Jéssica, eu fico aqui 1 hora e pouco, aqui, louco com aquele relógio que não para. Eu vou sumir com esse relógio, hein? Eu vou sumir com esse relógio aqui. Vamos terminar com 1 Coríntios 12. Dei um tapa num caixão, num velório um dia, o defunto quase levantou. Tão cheio do Espírito Santo que eu estava. Você acredita? Acho que foi em 95, eu acho que foi. Me chamaram para pregar num velório lá na Zona Leste, lá em Itaquera. Cheguei lá no velório, tinha morrido um homem, e eu pregando cheio do Espírito Santo, dei um tapa no caixão. Todo mundo olhou. Irmão, lembra disso aí, pastora? Hein, pastora, você lembra? Dei um tapa no caixão que o defunto quase levantou. Por quê? A Helena está rindo. É porque o velório do padre é aquele negócio, né? Ele põe a batina, tal, põe aquele pano roxo assim, né? Aquela, né? Um dia o padre foi num velório lá, pegou um livrinho, irmãos, porque a alma dele já está... Falei, mas ele tem que ficar lendo. Eu estou aqui borbulhando, ele está tudo no livrinho. Irmãos, o nosso irmão... Qual que era o nome dele mesmo? João. O nosso irmão João, que Deus o... Lendo o livrinho!
Ô, irmão, Marcos 13:11. Levante a mão e diga: o que o Espírito Santo me dar na hora, é isso que eu vou falar. Jesus disse: não sou eu que falo, o Espírito Santo falará por mim. Mas como eles mandaram o Espírito Santo embora, então eles colocaram tudo no livrinho o casamento, colocaram no livrinho o batismo da criança, colocaram no livrinho o que vai falar no velório, que o cara nem nasceu ainda, mas já está escrito que ele vai falar. Já está escrito, ele tem um livrinho. Oh, meu livrinho é o Espírito Santo, irmão. Vamos aplaudir a ele de novo. Vamos terminar com 1 Coríntios 12:28. Eu já li? Não tem problema não, irmão. Até eu morrer eu vou ler muitas vezes ainda. 1 Coríntios 12:28. Olha lá que legal, olha que coisa boa. Coríntios 12:28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas. E qual o tema hoje, já que o MGA é um ministério de mestre, é um ministério de ensino. Por quê? Porque a uns, Coríntios 12:28, pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar o quê? Então diga comigo: o mestre é um crente que recebe uma unção do Espírito Santo, que o capacita para ensinar a palavra de Deus de um modo sobrenatural. Gravou um modo sobrenatural? Ele não vai aprender com um homem, hein? Quer escrever aí? As coisas de Deus se aprendem com Deus. O que eu falei? É só você ir atrás de com quem que o Elias aprendeu as coisas de Deus. Você não tem uma Bíblia? Vai atrás e lê aí, com quem que Moisés aprendeu. Com quem que Davi aprendeu a ser rei de Israel? Quem ensinou ele a ser rei? O que um rei faz, hein? O que um rei fala? Deixa eu ver aqui no livrinho do padre aqui, ó. O que o rei fala quando ele entrar? Olha, ele foi... O Davi falou assim: eu não quero saber de livrinho. Arrancou a roupa e começou a dançar nu. Quando ele foi ordenado, consagrado a rei de Israel, ele dançou nu, arrancou tudo e dançou. E nego só, né? O cético: para que isso? Ficou nu. Para que ficar nu? É porque você não entende mesmo, né? É como disse a Michele Bolsonaro: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. É porque tem gente... falar em línguas. Para que falar? É que você não entende. Você não entende as coisas do Espírito. O homem natural não entende. Coríntios 2:14-15. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Para ele parece loucura, mas para nós é o poder de Deus. Então diga comigo: o MGA é um ministério evangelístico, missionário, de evangelização. O MGA é um ministério profético, onde há um mover de Deus em nosso meio. E eu falei no dia que eu preguei sobre isso, que eu não sei até quando vai esse mover. Pastor, como é que você não sabe? Moisés também não sabia. E o povo de Moisés também não sabia até quando ia o mover, Reinaldo. Tanto não sabia que quando Moisés morreu, está escrito que ficaram mais de 30 dias chorando sem parar. Até que Deus não aguentou. Josué 1:1. Ei, até quando vai ficar chorando a morte de Moisés? Josué, levanta-te e passa o Jordão, você e o meu povo. Moisés já morreu. 30 dias os caras não paravam de chorar a morte de Moisés. Dia e noite chorando. Por quê? Porque pensavam que a unção era infinita. A salvação é infinita. A unção é finita. Ela é limitada. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo. O MGA, você já está cansado de ouvir isso. Não é mais uma igreja evangélica na face da terra. O MGA é um mover de Deus na terra. Até quando vai, eu não sei. Eu já li na Bíblia que quando Moisés morreu, Deus colocou Josué. Quando Davi morreu, ele pôs Salomão. Davi não está vivo ainda. Salomão não está vivo ainda. Moisés não está vivo ainda. Então a unção não é ilimitada, eterna para sempre. Tem alguém entendendo? Para quem vai esta unção, eu não sei.
Oh, eu só sei que ela está aqui agora, hoje. Isso eu sei. E Paulo também não sabia. Olha o que ele disse aqui, ó. Veja comigo aqui. Abre aí, 2 Coríntios. Olha lá, 2 Coríntios 6. O Paulo sabia também que tinha um chamado, que tinha uma unção na vida delezinha, mas ele não sabia até quando ia. Olha o que ele falou. 2 Coríntios 6. Olha o que Paulo falou. 2 Coríntios 6, verso 1. E nós, Paulo falando, 2 Coríntios 6, 1. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos, não brinca de igrejinha não, hein? Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois Deus disse, ouvi-te em tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. Sabe como que Paulo interpretou? Ele falou, eu digo que agora é o tempo aceitável, é agora que eu estou vivo aqui, ó. Agora é o dia da salvação, é agora que é o dia da unção, é agora que é o dia do mover de Deus em sua vida, é agora. Vou quebrar de novo, Reinaldo. Você arrumou, vou quebrar de novo. Eu não sei o que você vai fazer aqui, irmão. Olha, por que o Paulo disse que é agora? Porque Atos 20, sei que depois da minha morte entrarão no meio de vós lobos cruéis. Quem está lembrando? Então o que ele está dizendo, Zinha? A unção está aqui agora. Oh, 1 Coríntios 2, estou com uma vontade de descer aqui embaixo. Se eu descer aqui, o culto vai até as 4, hein? Se eu descer aqui... 1 Coríntios 2, o que Paulo disse? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no poder de Deus, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. O que o Paulo estava falando, Jéssica? Ele estava falando assim, ó, enquanto eu estou vivo, 2 Coríntios 6, é agora, ouve agora, o tempo aceitável é agora que é o dia de receber a graça, o tempo é agora, pertinho assim, 12, 13 de março, é agora também, mas eu não posso falar daqui 50, 60 anos, já tenho 54, quem pegou? Então, is now, é agora. É agora enquanto a unção está aqui. Alô? Porque eu já vi muitos que a unção retirou. Eu já conheci. Eu já vi muitos que a unção se retirou. Por quê? Porque ele morreu. Conheci um evangelista, Reinhard Bonk, um homem cheio do Espírito Santo. Eu fui ver ele ao vivo pregar. Está na glória. Profeta Kenneth Reagan. Está na glória, foi embora, morreu. Quem viu, viu. Quem não viu, já era. É assim que funciona. E como eu queria ter andado com Paulo. Timóteo andou com Paulo. Paulo já morreu, Timóteo também. Há um mover de Deus em nosso meio. Talvez você não entendeu essa música ainda. Há um mover de Deus sobre nós, é o Espírito Santo manifesto, é a sua glória e o seu poder. Deixa entrar dentro de você, ó. Há um mover de Abba Pai em nosso... Vamos terminar com Provérbios 4. Termino em 1 minuto. Provérbios 4. O tema hoje, já que... Diga comigo, o MGA é um ministério de ensino. Diga, Cristo é o nosso mestre. Nosso Senhor. Nosso Salvador. Diga, mas no MGA tem mestres. Diga, homens capacitados por Deus. Para ensinar a palavra de Deus. De um modo sobrenatural. Alô, tem caneta? Quem não é apóstolo, ou quem não tem a unção de apóstolo, vai ter esta unção que há em mim, numa proporção.
Porque no apóstolo é maior por ser apóstolo. O ministério quíntuplo. Os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Consegue entender? É um pacote completo. Quem não é apóstolo também tem essa unção, mas em porção menor, porque não é apóstolo. Então ensina na sua casa, ensina na fila do banco, né? Vai ter essa unção também. Todos têm. Por quê? Por causa do Espírito. Espírito Santo que habita em nós. Quem entendeu? Vamos terminar com Provérbios 4, verso 2. Vamos ficar de pé? Provérbios 4, 2. O tema de hoje foi o MGA, um ministério de ensino. Qual o tema que foi hoje? Qual o tema que foi hoje? Então, já que é um ministério de ensino, Provérbios 4, 2. Dou-vos boa doutrina, portanto, não deixes o meu ensino. Não deixes o meu ensino. Não deixes o meu ensino. Senhor meu Deus e meu Pai, para a tua glória, eu oro como Paulo orou aos Efésios, capítulo 1, que o Senhor vos dê, no conhecimento de cada um aqui, espírito de sabedoria e de revelação, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Digam todos amém. Dou-vos boa doutrina. Se estiver escrito, eu creio. Portanto, não deixes o meu ensino. Amém? Graça e paz em nome de Jesus. Até quarta-feira, para a glória de Deus.